Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês numa colaboração com o Centro de Memória da Eletricidade, conversando sobre temas associados ao campo da saúde. Nós estamos conversando com inúmeros especialistas que são, obviamente, do campo da saúde, das ciências da vida, e que vem acompanhando e estudando e refletindo e procurando medidas de intervenção nas políticas públicas associadas à própria Covid-19, nesse contexto de pandemia, que no Brasil tem apresentado faces muito graves dessa situação, com o aumento do número de mortes e as próprias consequências que isso tem no número de casos, a circulação do vírus e as consequências que isso tem para os serviços de saúde, para atendimento, enfim. Hoje nós vamos... na verdade, nossa intenção principal é tanto fazer circular um conjunto de informações baseadas em evidências, em pesquisas que estão sendo desenvolvidas nesse momento, pesquisas essas que são associadas ao campo da ciência da saúde da vida, da medicina, da biologia, enfermagem, psicologia, mas também de outras ciências, especialmente ciências sociais e humanas, que também estão se debruçando sobre o contexto da Covid-19 e refletindo sobre as inúmeras transformações que tem colocado para nós. Hoje, com prazer, nós vamos contar com a presença do professor titular de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de São Paulo, que é o Paulo Lotufo, que com muito prazer e honra para nós aqui do Centro de Memória da Eletricidade, também da Fiocruz, nessa parceria, nós contamos com ele hoje para fazer uma conversa. Ele que vem desde o início da pandemia, atuando firmemente nesse campo, com pesquisas, artigos científicos, entrevistas, né, fazendo o papel também de combater a desinformação em muitos casos e levar um conjunto de informações seguras baseadas nas suas inúmeras pesquisas. Ele é especialista no campo da epidemiologia e também das ciências médicas, e vem trabalhando com inúmeros trabalhos associados tanto à dimensão dos estudos epidemiológicos, na dimensão da própria clínica médica. Ele é o coautor de livros como Epidemiologia, uma abordagem prática, em medicina de ambulatório e hipertensão arterial. As doenças cardiovasculares é um tema muito associado, e outras cardiopatias, é um tema muito trabalhado pelo Paulo ao longo da sua trajetória. É um prazer para nós aqui poder contar com a presença dele nesse momento e fazer essa conversa, cujo tema principal é a manifestação da Covid-19 em comorbidades, em pessoas com comorbidades, mas obviamente a gente vai tratar também de outras temáticas. Nós estamos vivendo uma situação muito crítica nesse momento do país, não só ultrapassar a barreira dos 500 mil mortos, mas também pelo aumento muito grande do número de transmissão de infectados, e também no número de pessoas que estão doentes, né? Então, a gente tem questões para conversar com ele nesse momento. Gostaria mais uma vez de agradecer. Temos a mesma dinâmica. Eu vou fazer algumas perguntas para o Dr. Paulo, e na medida em que eu for fazendo as perguntas, vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas também para ele, fazendo aqui pelo chat. Eu vou transmitindo as perguntas na medida também que não sejam perguntas que eu já tenha feito. Bom, Dr. Paulo, muito obrigado por ter aceitado participar dessa conversa. Como eu disse antes, para nós é um prazer enorme poder contar com você aqui, uma honra, por conta de toda a sua trajetória como pesquisador. Acho que alguns livros, para quem aqui é do campo da saúde, alguns livros, alguns dos seus livros e artigos permearam a formação de
de quem gosta de saúde coletiva, saúde pública, de epidemiologia, por exemplo. São livros e textos que permeiam nesse campo, e mais ainda nesse trabalho importantíssimo que o senhor vem desenvolvendo também de divulgação científica, especialmente nesse momento, de se colocar à disposição para poder falar e tirar dúvidas e participar de números. Eu sei, imagino quanto isso é extenuante, mas é importante para esse momento. Como primeira pergunta, e como esse é um projeto que, além de informar, é um projeto de memória, né? Além de buscar informação, também a gente tem um projeto de memória, e como a gente pode tentar registrar o que a gente está vivendo aqui nesse momento para novas pesquisas no futuro, saberem que pesquisadores estavam fazendo, pesquisando, quais expectativas e ansiedades também os pesquisadores tinham com esse momento. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, né, de formação, a sua escolha pela medicina e também pelo ensino e pela pesquisa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom dia, Igor. Bom dia a todos. Quer dizer, muito obrigado pelo convite. Para começar, né, eu entrei na Faculdade de Medicina em 1975, né? Muito tempo. Ainda existia a Guerra do Vietnã, né? Só para ter uma ideia. Quando eu entrei para a medicina, eu tinha um objetivo que era muito trabalhar com moléstias tropicais, talvez ir para áreas rurais, Amazônia. Esse era assim, um objetivo que eu tinha. Durante o curso, eu fui revendo isso e vi o quanto que era importante, né, o trabalho nas grandes cidades, que inúmeras questões estavam aqui. E eu tinha uma decisão em trabalhar em saúde pública, mas eu queria ter uma formação sólida em clínica médica. Aí eu fiz residência em clínica médica e durante praticamente 10 anos eu me dediquei, né, àquilo que... O meu primeiro título de especialista foi em terapia intensiva, para você ter uma ideia, né? E depois eu comecei a trabalhar num desafio que foi ter um programa de hipertensão arterial em São Paulo. Para isso, eu comecei a estudar como se montavam os programas de prevenção. Eu fui obrigado, então, a começar a estudar epidemiologia. Mas, nesse inteirinho, trabalhando na prefeitura, eu passei a ter uma ação muito direta nas campanhas de vacinação, né? Então, de tanto a Campólio, bloqueio de sarampo, eu ganhei uma experiência muito grande com vacinação, né? Aí eu sempre brinco que eu sou especialista em vacinação, mas não em vacinas, né? O que é uma coisa diferente. Depois disso, eu já estava com 10 anos de formado, eu resolvi fazer o mestrado e que seguiu-se no doutorado na Faculdade de Saúde Pública. E eu me enveredei muito pelo campo da mortalidade, classificação de doenças e doenças crônicas, principalmente as doenças cardiovasculares. Quer dizer, o meu grande foco é a epidemiologia das doenças cardiovasculares, depois um diabetes e um câncer também um pouco, mas nisso das doenças crônicas. Depois, em 97, eu fui para a Harvard para um período de pós-doc. Foram praticamente 3 anos que eu ganhei uma experiência muito grande na montagem de coortes. E depois eu lutei aí para a gente começar, junto com outros colegas, aí, Fiocruz, Federal de Minas, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Bahia, a montagem do ELSA Brasil, né? Foi essa a minha coisa. Em relação às doenças infecciosas, eu tinha ficado um pouco distante. Mas quando teve H1N1, eu dirigi o hospital universitário e o reitor, à época, falou assim, olha, pega que esse filho é seu, né? Você vai fazer a política dentro da universidade para o H1N1. E aí o secretário da saúde me chamou, olha, você mais o Davi Wippe, mais o diretor clínico das clínicas são o comitê de crise aí da H1N1. Foi uma experiência ótima, né? Trabalhar com essas duas pessoas.
E é interessante, quando você tem apoio do poder, né, tanto o secretário, o reitor, todo mundo dando poder, a gente conseguiu fazer uma coisa muito bem feita, organizada, né, que não causou muito alvoroço na época, né, Sim, apesar de sim. todos os danos. E tinha o apoio do Ministério da Saúde também, quer dizer, era uma coisa assim, federal, estadual, municipal, dentro da universidade. Eu ganhei essa experiência com H1N1 e depois eu só fui voltar mesmo a pensar nisso quando tivemos a Zika, né? Mas que São Paulo não teve, então a gente trabalhou tentando auxiliar alguns grupos onde estava mais afetado. E agora, quando veio a Covid, eu comecei a olhar que algumas coisas não estavam corretas. Né? Uhum. A primeira coisa que eu vi que não estava correto foi uma coisa que virou um mantra meu, que eu falo que os coveiros são os melhores epidemiologistas. Sim, Né? sim. Então, no dia 23, 24 de março de 2020, existiam, acho que, 10 ou 12 casos de mortes pela Covid no município de São Paulo. Aí eu ligo o rádio, eu ouço um coveiro de um cemitério daqui da Zona Sul, um lugar pobre, falando: nossa, nós nunca trabalhamos tanto. Né? Aí eu peguei, liguei para o diretor do serviço funerário e falei: como é que estão as coisas aí? Ele falou: tá um horror, né? Tá demais. Né? Aí ele me passou todos os dados e eu vi que nós estávamos já com aquilo que era o excesso de mortalidade. Que na gripe espanhola e outras era o que se media. Né? Uhum. Quer dizer, só para ter uma ideia, né, na gripe espanhola ninguém sabia que existia vírus. Né? Muito Exato, menos que era o exato. H1N1. Então, eles contavam, era por mortes, e eles faziam uma comparação com os anos anteriores. Tem um estudo de Salvador muito bem feito nessa época, né, mostrando o impacto da pandemia da H1N1 naqueles 3 anos, né? No qual o Brasil só foi ter uma onda mesmo. Então, foi aí. E a partir daí, eu comecei a trabalhar com isso. Tem umas coisas interessantes. Uma das pessoas do Twitter, que era o Hélio Gurovitz, que tinha um blog no G1, ele pegou e me chamou: não, vamos trabalhar isso aí melhor, só que lá, pega esses dados. Aí eu peguei e dei para ele. Eles fizeram uma produção lá, ele fez um baita de um texto que teve um impacto imenso. Aí foi para televisão, rádio, e aí eu me envolvi muito aí na difusão, né, e na discussão do que está se passando aí na Covid. Mas naquela época, Igor, eu tenho que ser sincero, ainda bem que eu não fiz nenhuma previsão. Né? Eu Sim, estava achando, né, que o negócio não passaria de setembro. Né? Quer dizer que nós já teríamos o restante do tempo muito mais tranquilo. não, exatamente. Acho que essas previsões, eu me lembro ainda de muitas pessoas acreditando que o segundo semestre isso já vai estar mais tranquilo, etc. E aí, pensando em dados epidemiológicos, quando a gente compara o número de mortes de países com populações semelhantes à do Brasil, é uma disparidade enorme, né? A quantidade de 500 mil mortes no Brasil comparado com outros países com populações similares à nossa, em torno de 200 milhões, Sim, 150, 200 é, milhões, é uma disparidade muito grande. Isso tem a ver, aí pensando na dimensão das políticas públicas de saúde, isso tem a ver com um descompasso entre governo federal, estadual, municipal, nesse contexto de controle da pandemia, ou essa gravidade é muito mais ampla de escala global e que o não, Brasil, né, agora agora parece que timidamente está vacinando a população, mas é muito sim, pouco, percentualmente é muito pouco, né? é, Já que nós gostamos de conta, 11%, 12% de vacinados com a segunda dose é muito pouco para dizer que estamos saindo da pandemia, né? sim, sim. Olha, eu acho que nós temos duas respostas a dar. Quer dizer, assim, uma de momento, que é, não há dúvida que
a ação do governo federal foi organizada para desestruturar tudo. Foi uma coisa interessante. A OMS lança o alerta de pandemia no dia 11 de março. Aí começa no dia 12 e 13 uma discussão e todos os estados vão tendendo a fechar. São Paulo é o primeiro. E aqui em São Paulo se estabelece que no dia 24 de março, dia 22 de março, tudo estaria fechado. Né? Daria uma semana para fazer isso. Não foi o que aconteceu. Quando foi no dia 16, 17, já estava tudo fechado. Né? Assim, a conscientização das pessoas foi imensa. Quer dizer, houve uma queda muito grande que se refletiu até no contágio. Mas aí todo mundo falava, tem que vir o auxílio emergencial, tem que ter alguma coisa. O Congresso estava sendo até rápido. Mas depois Bolsonaro vai na televisão e faz aquela, no dia 24 de março, né, ele faz um negócio que começa a assim, jogar tudo contra e até as próprias ações do Ministério da Saúde. E depois tem aquilo que ontem o Osmar Terra falou muito, que o STF que impediu o governo federal. Né? E aí que eu vou fazer um gancho com uma questão um pouco mais histórica. Né? Muita gente acusa o STF de fazer uma coisa chamada ativismo judiciário, que é atuar além do que está escrito na lei, né? Umas interpretações. Eu não faço juízo de valor sobre o ativismo judiciário agora, mas eu posso dizer que o STF não fez ativismo judiciário, porque tanto a Constituição quanto a Lei 8080, ela deu uma força muito grande aos municípios, aos estados, e deixou a União como uma ação coordenadora. E aí, Igor, eu tenho que fazer aí um certo meia-culpa. Na época, eu era um jovem ativista, né, na questão do SUS, e tinha pessoas mais experientes que falavam assim, olha, a proposta de municipalização que está sendo levada é correta, né, em termos da prestação de serviços, do controle social. Mas nós temos que pensar que existem programas que precisam ser verticalizados. E eles falavam que, né, o exemplo que eles davam era tuberculose, hanseníase e controle de vetores. Né? E eu ficava meio assim, né? Uma das pessoas eu já pedi desculpa há muito tempo. Né? Eu ficava meio assim com essa história, eles falavam, não dá, isso tem que ser verticalizado. Né? Não dá para os municípios fazerem isso daí, porque não tem massa crítica que tenha condição disso, e ele falou outra coisa, né? Vetores, né? Eles não olham para limites geográficos, né? Bom, dito e feito, né? São Paulo teve uma discussão ridícula aí, durante um bom tempo, se o Aedes aegypti ele era municipal, estadual ou federal. Né? Quer dizer, dengue tem municípios, né, cuja divisão entre eles você não consegue perceber, porque é uma rua, né? Numa tem incidência elevada da dengue, noutra muito baixa. Né? Era como se o Aedes não atravessasse fronteiras. Né? Por quê? Porque a vigilância é muito ruim, porque ficando na mão de pequenos municípios, muitas vezes não tem capacidade para fazer isso. Né? Então, o que aconteceu, Igor, assim, na minha opinião, e que tem reflexo agora, é que não houve assim, um esforço muito grande para que nós tivéssemos o nosso CDC, né? Uma agência de vigilância epidemiológica. Porque isso estava fora do objetivo. Né? O que existe é a Secretaria de Vigilância e Saúde, SVS, e uma parte de doença infecciosa. Mas nós deveríamos não. Eu defendo que nós devemos ter, né, essa agência de vigilância epidemiológica nos moldes da Anvisa. A Anvisa só foi criada, né, ela só foi criada, né, porque também não estava prevista em 98 ou 99, não me lembro,
por causa do escândalo das pílulas dos contraceptivos hormonais orais, que eram farinha, né? Nasceram várias crianças. Depois, nós tivemos o efeito num determinado local aí, da água não tratada para hemodiálise, né? Que levou a uma fungemia. E também o uso estou esquecendo o nome da substância, mas do medicamento que você usava para úlcera gástrica, agora, né, como misoprostol, né? O uso do misoprostol que levou a vários casos, né, que não levaram a óbito, mas chegaram a ter doenças congênitas graves. Quer dizer, assim, foram 3 escândalos ao mesmo tempo que levou, na época, né, era o governo Fernando Henrique, foi feito aí um pacto dentro do parlamento e se criou a Anvisa, que foi um grande ganho, né? Ela foi feita em cima disso, né? Então, eu não vejo como o governo federal, né, a União, não ter uma agência de vigilância epidemiológica. Porque se nós tivéssemos isso, a orientação seria muito mais forte e é aquilo que nós estamos vendo agora, né? O presidente da República, ele já trocou 3 ministros, né? Chamou o atual de um tal, né? Que de uma forma super depreciativa. Se sabe que lá dentro do ministério existem 2 secretários, né? Que já até foram indiciados aí na CPI, que mandam e desmandam, passam por cima do próprio ministro, porque tem contato direto, né? Mas você vê o que a Anvisa fez. Quer dizer, a Anvisa não se dobrou, né? Sim. Houve tentativa de carteirada por parte do Butantan, da Fiocruz, né, para provar rápido, eles foram duros. Depois veio a questão aí do Sputnik, Covaxin, eles ficaram ali, né? Isso mostra a importância dessas agências. Se nós tivéssemos agência epidemiológica, eu acho que ela conseguiria ter um papel de organização muito maior. Mas na ausência dela, se tivesse a mesma coisa que teve na época da H1N1, né, só para lembrar, o Ministério da Saúde era o José Gomes Temporão, que era governo PT, mas ele era PMDB. Sim. Né? Ele era ligado ao Sérgio Cabral, indicação do Sérgio Cabral. Né? O governo do Estado aqui em São Paulo, era sempre o PSDB, né? E a prefeitura, à época, nem me lembro mais quem era, né? Mas nunca houve nenhum tipo de discussão a respeito do que fazer. A coisa foi indo muito bem, quer dizer, às vezes tinha umas brigas aí das equipes técnicas em relação a uma coisa ou outra. O Tamiflu teve uma discussão, como no mundo inteiro teve, né? Mas, veja, são aquelas coisas normais, mas todo mundo trabalhando no mesmo sentido, né? E foi muito bom isso daí. Quando teve também aí a Zika, né? Foi também outra coisa incrível, né? Aí, em relação à Zika, tem uma coisa que é interessante, que quando teve, né, eu brinquei com um amigo meu de Pernambuco, que os Mariners, né, tinham descido lá no Nordeste, né, e pela quantidade de pessoas do CDC que foram trabalhar lá, né, verificar tudo. E aí tem uma outra questão importante aí na pandemia, que foi que o governo Trump segurou muito o CDC, desde a sua posse, né, e depois durante a pandemia. Se o CDC tivesse a toda, né, eu acredito que a pandemia teria tido um curso bem diferente. Lá nos Estados Unidos. Então, pensando nisso que você falou agora, dessa questão da própria uma agência de vigilância epidemiológica, mas eu fiquei lembrando muito da comparação que você fez entre a pandemia, né, que foi também uma pandemia da H1N1,
com a própria, agora, da Covid-19. Embora seja uma comparação, né, de grau muito Ah, sim. menor, né, Uhum. porque a influenza foi muito menor do que a Covid, Uhum. mas em algumas questões se assemelham, né, Sim. a entrada respiratória do vírus, né, toda uma Uhum. dimensão de quanto que o transporte global, a mobilidade era o principal Aham. fator, né, e algumas medidas de higiene, né, com álcool gel começou a se usar naquele momento. Sim, sim. Timidamente no Brasil, Foi. o uso de máscara, mais tímido no Brasil, mas o Uhum. álcool gel começou a ser utilizado. E aí, pensando nesses dois momentos, a gente teve uma campanha de vacinação, e aí lembrando que uma das suas especialidades também é essa, a gente teve uma campanha de vacinação no Brasil exemplar para o mundo, né? Assim, em termos de Foi. foi exemplar, com uma adesão enorme, uma quantidade muito grande, e a gente agora está numa situação muito diferente daquela, Uhum. né? Embora a capacidade técnica seja até maior, em termos de formação, em termos de Uhum. entendimento do Programa Nacional de Imunização. Aqui você acha que deve isso, assim, essa resposta da vacinação que a gente já observa, até mesmo em outros países, como nos Estados Unidos, uma mudança muito grande. É preciso lembrar que o Brasil agora amarga um recorde de que ninguém se orgulha, certamente, que é o maior país com o número de mortes em 24 Uhum. horas, né? Mas de outra forma, países como os Estados Unidos, que também tinha um número muito elevado de mortes, a vacinação tem tido Sim. uma efetividade muito grande no controle da pandemia. A minha pergunta a vacinação é a nossa saída para essa... Pois é. Uma das coisas que eu me convenci, é, desde que teve a meningite, né, e teve a vacinação, eu nunca me esqueço na USP, era uma fila indiana, né, que você entrava lá, não tinha carteirinha, anotação, nada. Né? Você mostrava o braço, tinha o pedojete na época, você tomava. Né? Desde aquela época, a população brasileira, não fui eu que conheci esse termo, tem um civismo vacinal. Né? Uhum, Na época eu trabalhava nas unidades básicas de saúde, tinha uma pessoa que falava: se não chegou a vacina na segunda-feira, o chefe do posto já recebe uma bronca da comunidade. Na terça-feira é o diretor do distrito, na quarta é o secretário, na quinta é o prefeito, na sexta é Jornal Nacional. Né? Assim, porque a população adquire uma confiança na vacina muito grande. E eu até cheguei a colocar no Twitter, era um pessoal aí, bolsonaristas, na Vila Paulista, falando da vacina, né, como eles se referiam. E aí o pessoal muito preocupado que haveria uma quantidade muito grande de pessoas anti-vacina. E aí eu lembrei do que aconteceu há 3 anos, quando algumas áreas aqui do município foram consideradas como áreas endêmicas de febre amarela. Né? Até foi uhum, um equívoco, porque não foi a Aedes aegypti, foram vírus, foram mosquitos silvestres, pessoas que entraram lá, mas tudo bem, mas a conduta foi correta. Né? E na periferia de São Paulo, né, houve atropelo, briga, né, porque todo mundo queria tomar vacina para febre amarela, outros exato. lugares também não. Né? Aí tivemos, né, eu não estava nisso, mas muita gente começou a explicar: olha, gente, a vacina de febre amarela não é vírus inativado, não. Quer dizer, existe risco de doença vacinal, cuidado aí, né? Não vamos exagerar, não. Né? Mas a população estava brava, né? Porque ela não queria correr o risco e confia na vacina. E é o que está acontecendo, né? O pessoal confia na vacina. Né? Apesar de ter acontecido agora, de você ter vários produtos, eu acho que isso também é um reflexo do que se passou nos Estados Unidos.
Se o CDC tivesse forte, os Estados Unidos participando ativamente da OMS, nós teríamos hoje uma COVAX Facility poderosíssima, que ia fazer a distribuição de tudo, e aí você não ia saber a origem daquela vacina, você ia tomar, né? Eu acho que nós teríamos andar muito rápido. Para se ter uma ideia, né, a Campólio ela foi financiada pelo Rotary International, né, que pagava as vacinas. O restante era o Ministério que cobria, né? E o Rotary tentou fazer isso, uma coisa internacional, e não conseguiu, né? Porque ficou muito nessas negociações com o governo escolhendo, e aqui no Brasil, tudo que se passou. Mas, indo para a sua pergunta, Igor, para mim está claro, né? Ontem eu estava conversando com uma das maiores epidemiologistas do Chile, e eu perguntava para ela, né, o que estava acontecendo no Chile, com uma cobertura razoável, só que ela... Aí, o que ela me falou, né, muito sincera, ela falou o seguinte, né, os chilenos, né, a elite chilena acha que eles são o primeiro mundo, né? E pela classificação aí da OECD são, né? Tanto que eles não podem concorrer em alguns editais mundiais. Mas ela falou, mas não é, né? Somos igual ao Brasil, ela falou, né? É a mesma coisa. E ela começou a descrever tudo que se passou, né? Primeiro que a maior parte das pessoas são aquelas que não foram vacinadas, não se conseguiu fazer o isolamento porque não houve apoio financeiro aos mais pobres, que tiveram que se locomover. A política de vacina não priorizou justamente as classes trabalhadoras que estavam na ativa, né? E depois, uma parte dos mais jovens não aceitaram aí as medidas de controle, e é isso que estava acontecendo, né? Ela também levantou que o Chile não tem, né, apesar de ser um país pequeno, ela não tem uma Secretaria de Vigilância Epidemiológica, pasmem, né? Ela falou que são coisas que ficam pelas prefeituras, então, que são coisas muito distintas, né? E aí a conclusão dela falou assim, olha, nós estamos com 42%, mas nós temos que chegar a 80%, 90%, né? E ela falou, a situação, a estrutura social é muito forte, é um determinante muito grande. Porque ou você consegue pegar, né, num fim de semana e vacinar todo mundo, né, um vapt-vupt, né? Senão você vai deixando o vírus circular e a chance de ter mutações é grande, né? Ou de ter casos graves que vão entupindo UTIs, né? É muito grande. Então, a vacina é uma coisa, mas dentro de uma estrutura. Então, comparar Estados Unidos com Chile, como tem alguns jornalistas fazendo aí, eu considero que não é o mais acertado. Com certeza. Você falou alguns pontos importantes nessa comparação, que é a questão da própria determinação social da saúde, né? Não tem como pensar saúde única e exclusivamente na sua relação com doenças, né? Mas também com as determinações sociais, né? Eu acho que eu estava relendo aqui um editorial que você assinou chamado Algumas Lições sobre a Covid-19, e dentro dessas lições, né, tem a ver com a questão da própria determinação social. Quer dizer, eu acho que é um tema que foi muito tratado, embora a Covid tenha toda essa problemática, foi um tema muito tratado, a determinação social da saúde, o que é importante. E outro tema também muito comentado, e eu queria que você falasse sobre os dois nesse momento, é a questão das comorbidades, né? Pessoas com comorbidades. Se não me falha a memória, nunca se falou tanto sobre comorbidade assim, né? Publicamente como tem se falado agora. Queria que falasse qual que é a importância desse debate, né, sobre as comorbidades, né, embora tenha sido agora na contexto da Covid, mas qual a importância que você vê desse debate? Eu acho que
esse debate tem uma questão prática e tem uma questão epistemológica muito importante. Em termos práticos, né, nós temos que dizer o seguinte: comorbidade é um conceito para doença crônica, né? Exato. Então, é o diabetes e depressão, que é muito comum, osteoartrose e doenças do refluxo gastroesofágico, e por aí vai, né? Algum câncer e doença coronariana, porque são fumantes, ou então diabético de longa data, né? De diabéticos tipo 1, que tem doença renal e tem neuropatia. Quer dizer, isso é comorbidade. Para doença viral aguda, esse conceito não existe. O que nós poderíamos dizer é que existiria algo como fatores de risco, né? Então, para H1N1, a gente viu de uma forma até surpreendente como as grávidas se tornaram um fator, o fato de estar grávida, né? Elas não conseguiam fazer a quantidade de anticorpos, né, suficientes para H1N1, por razões até bastante interessantes. Aí, outras coisas, a gente sabe que podem a pessoa levar a ter infecção. Mas, no caso do coronavírus, todo mundo se infectou. Eu acho que esse foi um grande problema, né? Porque a questão é quem que foi morrer. Quem morreu foi justamente, né, quem está morrendo, ou agora nem tanto, não foram as pessoas que tiveram unicamente a pneumonia. São as pessoas que já tinham doenças prévias. Então, o que o coronavírus fez é aquilo que outras infecções fazem. Alterou de forma dramática a história natural de uma doença. Então, quem já tinha insuficiência cardíaca, né, descompensou e morreu, né, com a pneumonia e com a insuficiência cardíaca. E isso a gente ensina no curso médico, né? Chegou um paciente, insuficiência cardíaca descompensada, procure infecção, né? Vai ver se não tem, por exemplo, homens, né? Prostatismo, infecção urinária assintomática, né? Vai ver que isso daí, vê alguma coisa que levou à descompensação cardíaca, o diabetes com uma grande descompensação também. Então, é justamente o contrário, né? Que assim, o vírus foi e atuou nessas doenças, né? Por isso que tinha uma mortalidade maior. O cara é cardíaco, não sei o que lá. Não porque, né, o fato de ser cardíaco atraiu a doença, mas que ele teve de maior gravidade. E isso levou a um erro sério, né? Primeiro que deu base para essa tal quarentena vertical aí, que ninguém sabe quem inventou, né? Ontem o Osmar Terra acreditou ao Bolsonaro. Nossa, primeira contribuição teórica de Jair Bolsonaro na vida, né? A gente não sabe isso daí. E depois os critérios para a vacina, que foram profundamente equivocados, né? Eu defendia e defendo ainda o seguinte: as pessoas com doenças graves, né, sim, elas devem ter prioridade. E é uma situação muito fácil. Todas as pessoas com doenças graves, elas estão cadastradas, né, no SUS. Né? Mesmo tendo atendimento privado. Então, assim, Perfeito. Perfeito. As pessoas que têm, vamos pegar, renal crônico, né? Todos estão cadastrados lá no sistema, né? Doenças autoimunes, que são relativamente raras, todos tomam imunobiológicos pagos pelo SUS, estão cadastrados. Transplantados estão cadastrados. Pessoas com doenças graves que vão terminar no transplante, insuficiência cardíaca, renal, estão na fila do transplante, também estão cadastrados. Pessoas com câncer estão, em algum momento, em algum APAC. Né? O cara pode se tratar no privado, mas em algum momento, né, foi um PET scan, foi uma ressonância, alguma coisa que acabou saindo pelo SUS, ele está cadastrado com o código lá do câncer. Então, isso seria fácil. Mas se começou aquela história, né? Hipertensão, diabetes, obesidade, né? Aí foi né? Houve um momento de
altíssima falsificação de atestados falsos, né? Atestado falso a gente sabe que existe desde sempre, né? Em São Paulo, uma vez, a quantidade de atestados de médicos mortos, né, falecidos, os pilantras, eles veem os médicos que morrem, né, e fazem receituários, né, e vão vendendo. É muito tempo isso daí para um monte de coisa, né, recibo para abatimento do imposto de renda, absenteísmo. Isso daí é uma malandragem muito antiga. Isso daí passou a acontecer, né, abertamente. Além do fato de que os mais ricos puderam, né, ligar para o seu médico e falar: olha, você pode me dar o atestado que eu sou hipertenso? E o cara é mesmo, não sei o que lá. Né? O médico fez, ele mandou lá o Uber, qualquer coisa, pegar lá do médico, foi, levou e conseguiu. Né? Os mais pobres que estão na UBS não conseguiram isso nem na própria UBS onde eles seguem. Né? Teve uma pessoa no meu Twitter que ela falou assim: a classe média alta brasileira que queria a vacina privada conseguiu de uma forma mais fácil, né? Pegou a vacina pública e conseguiu os atestados, né? Eu não sei se foi tudo isso, mas em grande parte foi isso. Agora, se você me permite uma discussão epistemológica aí, sim, interessante, por favor. Né, que a gente pode começar a discutir, isso aí está rondando aí na minha cabeça. Nós temos aí as fases da epidemiologia, né? O Mervyn Susser, ele tem um livro clássico sobre isso daí, então ele vai discutindo, né? Então, nós temos aí a era sanitária, onde se acreditava em miasmas, mas conseguiu-se fazer o saneamento. Fomos para a era bacteriológica, né, teoria dos germes, que nos levou à vacina, antibiótico. Aí depois temos a era das doenças crônicas com os fatores de risco. E o que ele chama da epidemiologia do black box. Né? O black box é aquilo que nós sabemos. Né? A gente coloca várias variáveis dentro do nosso Stata, RSPSS, SAS, né? E sai vários riscos relativos, não sei o que lá, né? E a gente vai trabalhando com isso. E ele fala que nós vamos ter que passar por uma nova fase, que ele chama da ecoepidemiologia. Agora, o interessante é que nós estamos tendo uma doença contagiosa e a humanidade demorou muito tempo para aceitar o contágio. Né? Quem começa a descrever o contágio é o Frank Castoro, lá com a sífilis em 1500 ou 1600, agora não me lembro. Né? Ele começa a descrever isso daí, mas a teoria miasmática ela vai existindo até o início do século XX, né? Só depois, né, que se aceita que a febre amarela é por vetor, que gripe e varíola é por transmissão humana, né? Assim, a ideia do contágio. E agora, o que aconteceu com as comorbidades é como se a gente esquecesse toda a teoria do contágio, que é muito importante, né? E nós colocamos isso dentro de uma camisa de força do paradigma das doenças crônicas e dos fatores de risco, né? Quer dizer, assim, nós pegamos essa questão e colocamos dentro desse paradigma como se o problema fosse a pessoa. Né? Uhum. Aliás, esse é um problema desse paradigma, que ele individualiza muito a doença. Né? Então, o diabético, ele é diabético por culpa dele, que é diabético, hipertenso por ser diabético, né? O obeso por culpa dele. Né? E as questões sociais são pouco faladas, né? Ou apresentadas aí. Exceto por tabagismo, que a gente conseguiu andar bastante aí do ponto de vista social. Né? Então, eu vejo isso daí como sendo, né, uma questão epistemológica aí que nós vamos ter que discutir bastante aí dentro das academias, né, elaborar melhor essa questão aí, mostrando o quanto que não serviu, né, já não servia para o controle de doenças crônicas, muito menos ainda
para você colocar no momento de uma epidemia como a atual. Perfeita colocação, porque a gente acaba, nesse ponto, tomando, né, um pressuposto de doenças que são individualizadas, que acabam Isso. responsabilizando o É. indivíduo como forma de política pública para controle, né, de Exato. populações. É. Né? Então, mostra os próprios limites disso. Né? Quer dizer, Exato. você bem colocou, o que deveria ser controlado é a transmissão, o que Exato. deveria ser É. controlado, né, É. e É. não nessa. Nós tivemos uma antecipação disso, que foi a AIDS, né? Exato. A AIDS, ela no início nos Estados Unidos, eu me lembro que no período que eu fiquei lá, era os 4 Hs, né? Era homosexual, heroin, ITM, e hemophilic, Uhum. né? For age, né? Era assim, né? Começou muito forte isso daí e foi interessante. Os esportistas nos ajudam. O Magic Johnson, quando em 92 ele se declara que ele tem HIV, foi uma das melhores coisas que aconteceu, não para ele, Sim. mas para assim, porque muita gente entendeu que era uma questão de todos, né? Sim. E até os financiamentos melhoraram. E agora, o Cristiano Ronaldo, quando ele pega lá a Coca-Cola, ele tira, né? Ele dá uma mensagem pesada, né? A respeito da obesidade infantil, né? Tanto que o famoso mercado sentiu, né? No dia seguinte, né? Abalou aí a empresa, né? Exatamente. Então, você toma, como você bem colocou, uma questão individual como sendo parâmetro para a política pública, além do o que isso gera, né? De transformar os fatores de risco meramente numa dimensão individualizada, que é aí do estilo de vida, né? O estilo de vida saudável. Então, assim, o indivíduo não foi saudável o suficiente, não teve hábitos saudáveis o suficiente, por isso ele é mais frágil que o outro, ou abordagens ainda mais complicadas, né? Onera mais o Estado do que o outro que escolheu ser saudável, né? Que aí ainda é mais. Isso para as doenças crônicas isso aparece muito, para câncer. Só aparece, é só isso, para cardiopatias, é só isso. E tem né, você colocou muito bem que a AIDS talvez, né, coloca isso de maneira muito forte, mas ao longo do tempo isso vem aumentando exponencialmente. E até mesmo agora a gente vê uma decisão, até que ponto não sei, da atribuição da velhice como doença pela OMS. Pois é. O que fica assim, as contradições da OMS, né? Que fica assim, como assim, né? Que é mais uma dimensão, quer dizer, nem envelhecer podemos mais, né? Quase perdemos o direito de envelhecer, porque... Né? Então, e foram 40 anos para tirar a homossexualidade. Exatamente. E agora me vem com a velhice, quer dizer, nossa, realmente, assim, é complicado. Espero que a gente não tenha 40 anos para tirar isso, né? Pois é. Que seja mais rápido, porque realmente... Mas eu queria fazer uma pergunta em relação a essa temática tão... Você tocou em questões epistemológicas dos fatores de risco. Talvez esteja havendo uma migração de usos de conceitos como de comorbidade. Eu sempre achei muito estranho, né, no início da pandemia, ouvir com tanta frequência, porque o que as pessoas estão querendo dizer, né, com comorbidade. Eu fiquei com muita dificuldade de entendimento dessa migração conceitual. Né? Você migrou um conceito de um lugar específico ou para outras coisas. Não é fator de risco que estão querendo dizer, mesmo assim eu tinha problemas com a ideia, porque assim, se for fator de risco, tem profissões que são, né, um motorista de ônibus, por exemplo. Nossa, horror. Né, qual é o fator de, né, o fator de, se for pensando assim, né, um fator de, porque tá lá o ônibus lotado, tá lá, né, trabalhando várias horas. Por mais que ele tenha a máscara, por mais que ele tenha a máscara, a chance é muito imensa, né? Então, e se ele acumula com isso outras, né, questões, doenças e tal, enfim, aí eu fiquei pensando no início, o que estava querendo se dizer com esse deslocamento conceitual. Mas não foi só desse, né? Da própria dimensão do isolamento vertical, o surgimento disso, que eu também
né? Não sabia, mas de onde que veio isso? Pois É, é. Olha, essa é uma coisa, Igor, que se você a gente pode me auxilia aí, porque eu também estou atrás de descobrir isso daí. Tem um colega que morou na Suécia, conhece muita gente na Suécia, foi atrás dos suecos, lá os suecos dizem, olha, não foi daqui. Né? Ou no NHS não tem nenhuma menção a isso. Quando você coloca no PubMed, né, o que aparece de vertical é a transmissão transplacentária. Né? Ou seja, esse termo, e ontem o Osmar Terra Plana acreditou ao Bolsonaro. Né? Mas alguém deve ter soprado para ele isso daí. Realmente eu não sei como é que isso daí foi surgir. Porque a outra noção que apareceu muito frequente, né, de imunidade de rebanho. A gente utilizava num outro sentido positivo, né, de imunidade coletiva, que era a vacinação. Era, em geral, utilizado dessa forma. Quer dizer, vamos fazer uma imunização coletiva, que é a vacinação como forma de proteção sanitária, etc. E tal. Então, e aí surge essa noção de imunidade de rebanho, deixar o vírus circular, e etc., como forma de política pública, o que é bem complicado, né? Pensando nisso tudo, eu queria que você falasse um pouquinho, para a gente poder encerrar nossa conversa, mas queria que você falasse do projeto que você está coordenando, que eu acho que é um projeto super interessante, importante, pertinente, que é o projeto Reconvida, né? Queria que você falasse um pouco do projeto de doença, né? Só para eu ler aqui minimamente o resumo, e o projeto que tem como objetivo a reavaliação de mortalidade por causas naturais né, no município de São Paulo durante a pandemia da Covid-19, observando a partir disso, né, uma abordagem multidisciplinar, que é tanto epidemiológica, clínica, demográfica, antropológica, sociológica e também urbanística. Queria que você falasse um pouco do projeto, pois se você... O Recovida, ele surgiu quando eu comecei a trabalhar justamente com o serviço funerário, com o PROAIN, que eu já conhecia, né, o quanto que nós tínhamos. E a primeira coisa que nós fizemos, né, eu não me conformava com a ideia de que o primeiro caso de Covid tinha surgido numa pessoa rica que estava esquiando nos Alpes italianos, veio para cá, não sei o que lá. Bom, eu fui atrás, o pessoal me passou a seguinte informação, né? Esse senhor, ele estava no avião, não estava se sentindo bem, ele foi para um hospital privado e foi feito o diagnóstico lá em 10 horas, né? Que já tinha o RT-PCR, informaram para ele, ele se meteu aí num canto, né? Não quis falar com ninguém por 10, 15 dias, né? Ele não passou para ninguém. Né? Ele não passou para ninguém. Né? Mas ficou essa coisa, né? Porque o que estava acontecendo era que quem tinha acesso, né, a hospitais e com mais diagnóstico fazia isso. E aí começamos a ir atrás e nós vimos nos dados do PROAIN, que tem todas as informações de óbito, que teve um óbito antes do primeiro óbito oficial, que tinha sido dia 17. Esse óbito tinha sido dia 12. Né? Falei, pô, mas não consta como oficial? Não, porque ele é suspeito. Né? Por que ele é suspeito? Aí nós fomos atrás da informação e foi muito incrível. Foi no dia 12 de março, mas o resultado do RT-PCR foi processado no dia 30 de abril, 40 dias depois da morte. Né? A internação foi antes. Né? A internação foi antes. Portanto, o contágio foi antes do 26 de fevereiro, quando aquele senhor veio da Itália. Né? A coisa já estava circulando aqui. Aí nós começamos a ver que tinha vários casos suspeitos e que o RT-PCR tinha demorado muito e outros nem tinham sido colhidos. Né? Então, foi isso. Então, a ideia de fazer uma revisão. E nós conseguimos um recurso para fazer isso, mas, no meio do caminho, nós fomos entendendo que a gente precisava verificar
vários outros aspectos em relação à morte. O primeiro que nós fomos entender a questão da mobilidade urbana, quando a gente começou a ver que os óbitos estavam tendo uma relação muito maior com a mobilidade urbana do que com a qualidade das habitações, né? Então, e de quem circulava mais. E aí nós fomos evoluindo a nossa proposta para tentar compreender como a população, né, dos lugares mais atingidos estavam fazendo isso. Então nós estamos trabalhando, né, do ponto de vista etnográfico em 6 regiões de São Paulo, uma delas são os moradores de rua do centro, né, para entender como é que as pessoas estão se protegendo, tudo que está acontecendo, compreensão sobre a vacina, kit Covid, tudo isso daí. Vai ser um trabalho que nós achamos que nós íamos finalizar, viu, Igor? Minha previsão é que em novembro já teria tudo acabado, nós íamos finalizar até janeiro, né? Na verdade, a gente vai começar em fevereiro, né? Porque a coisa continuou ainda, mas eu creio que a gente vai conseguir ter os primeiros dados já documentados até por volta de setembro, por aí, para a gente poder apresentar melhor. Ah, que bom, que bom. Vou continuar acompanhando, acho que é muito interessante, especialmente por essa dimensão interdisciplinar, né, envolvendo pesquisadores de tantas áreas. E um dado que você já apresentou que é interessante, não é uma questão especificamente a ver com a moradia, mas com a mobilidade, o que é muito característico de uma infecção viral, né? Também nessa dimensão da mobilidade, mas para encerrar a nossa conversa, além de te agradecer muito pelo tempo que você, né, dispôs para conversar conosco, queria que você falasse um pouco. Eu sei que é difícil ter muitas esperanças nesse momento, mas se a gente tem pelo menos alguma, você vem observando alguma, especialmente naqueles que estão vacinados com segunda dose, se você tem observado, se não no Brasil, no mundo, né, algumas saídas para essa situação. Mas antes disso, queria te agradecer imensamente por ter se disposto a conversar conosco aqui hoje. Tá bom. Olha, eu que agradeço, né? Foi muito bom. Os dados que eu estou vendo aqui de São Paulo, eu estava levantando ontem, eu achei bastante interessantes, né? A queda de mortalidade entre os mais idosos que foram vacinados praticamente 100%, 90 e tantos por cento. Do ponto de vista de mortalidade de casos graves, né, eu acho que as vacinas estão atingindo o seu objetivo. Mas eu acho que a questão da transmissão ainda requer muito cuidado, né? Eu estou achando que o que os Estados Unidos fez teve assim, bastante duvidoso, né? Agora é a época do verão lá, eles vão circular muito. Eu quero ver o que vai acontecer daqui a um tempo, né? Até porque lá você tem o Nordeste dos Estados Unidos com 90% de cobertura e você tem o Deep South lá com nem metade disso, 40%, 35%, né? Então nós vamos ter que ver isso daí. É isso. Muito, muito obrigado, doutor Paulo. Tá bom. Obrigado Eu que agradeço. Eu agradeço imensamente. Tá bom. Tá imensamente. ok. Obrigado, Tá bom. um abraço. Tá bom, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.